Evangelho segundo João, capítulo 16, leremos do versículo 16 a 33. João 16, 16 a 33. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isso que nos diz? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, em tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte dele. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato viesse de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra, pedimos, Senhor, que prepare, Senhor, o nosso coração para que receba, ó Deus, a Tua palavra como uma boa semente, que possa frutificar para a vida eterna. Unge, Senhor, os nossos lábios, prepara os nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O tema dessa noite é a sombra da solidão. A sombra da solidão que tem pairado sobre a vida de todas as pessoas em diversas épocas. Ocasionalmente, as pessoas são tomadas por um sentimento de solidão, periodicamente, e isso afeta todas as pessoas, independentemente de serem crentes ou não. É claro que há casos mais acentuados. O cristianismo fala sobre a crise de solidão. A resposta é simples, é que somos humanos, somos seres relacionais, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos necessidade da comunhão com Ele e também da convivência harmônica entre nós.
Gosto da história que ouvi a respeito de um renomado teólogo, que também era pastor, em cuja comunidade havia uma pessoa enferma, estava já em estado terminal, mas ainda com um grau de lucidez. E ele, na sua mente, pensou o que poderia estar sentindo aquela irmã, e foi visitá-la e perguntou: irmã, o que você está pensando nesse momento? E ela disse: eu estou pensando em Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a comunhão que existe entre as pessoas da Trindade, da mesma substância. E o fato é esse, que existe, sempre existiu essa comunhão nas pessoas da Trindade. E nós também, criados à imagem e semelhança de Deus, sentimos falta dessa comunhão com Deus, pois fomos criados à sua imagem e semelhança, e também, como seres relacionais, fomos feitos para envolvimento também uns com os outros. O apóstolo São Paulo, ele deixa muito claro, já no ocaso da sua vida, estando prisioneiro, estava chegando o inverno, e ele se dirige, então, a alguém pedindo a Timóteo para que venha apressadamente. Diz: procura vir ter comigo antes do inverno. No inverno os mares se enrijeciam, era impossível fazer as viagens, e talvez Paulo já tenha pressentido já o seu martírio, e o fato é que ele estava vivendo um momento de solidão. Ele menciona que alguns o haviam abandonado, especialmente Demas, o desertor, e ele faz uma apreciação a Lucas, uma pessoa sempre presente no seu ministério, na sua vida, e diz: só Lucas está comigo. Queria ver a Marcos, com quem no passado tinha tido uma dificuldade, e ele agora reconhece que Marcos havia crescido, que era uma pessoa útil, e diz: traz também a Marcos, que me é útil para o ministério, e acima Timóteo, que era o seu braço direito, dizendo: procura vir ter comigo depressa. Então, muitas pessoas que nós apreciamos, mas eram pessoas também sujeitas a esse sentimento de solidão. Nós vamos responder algumas perguntas. A primeira delas é: por que nós temos solidão? Mesmo no meio de uma multidão, a pessoa pode sentir-se só. Na verdade, o que nós estamos vivendo agora, devido a esse isolamento, que em alguns casos é o agravamento dessa situação. Muitas pessoas enfrentaram em condições melhores, ou estão enfrentando. A família consigo, talvez tivesse uma reserva, uma certa segurança. Outros se abateram profundamente, tanto é que vai ser investida uma quantia para tratamento de pessoas com distúrbios e problemas mentais por parte da saúde. Mas o fato é que muitas pessoas já eram de uma certa forma isoladas, já eram de uma certa forma solitárias, ou sentiam solidão, e agora, com esse fato, alguns casos se agravaram. As pessoas se sentem, às vezes, um sentimento de solidão, não só por isolamento, por diversas questões. Às vezes são mal interpretadas. Às vezes as pessoas que elas gostariam de ter mais um relacionamento mais estreito, uma comunicação, pessoas cuja aceitação seria muito importante, gostariam de ser aceitas e ter uma maior comunicação, às vezes membros da própria família, e as pessoas às vezes não são entendidas ou são mal interpretadas. Existem muitos casos, muitos problemas familiares dessa forma. Outros são maltratados pelas mãos dos outros. Às vezes no ambiente de trabalho, hoje a gente fala de assédio moral, e a pessoa precisa ganhar o seu pão, precisa desenvolver a sua tarefa, um penoso trabalho, e isso vai criando esse sentimento de tristeza, de solidão, de frustração, e às vezes por causa da fraqueza do corpo e da mente. Nós vemos a história do grande profeta Elias, extraordinário. O homem que orou para que não chovesse, durante 3 anos e 6 meses não choveu, orou para que chovesse, choveu. E quando ele vence os profetas de Baal,
ele é tomado agora de um sentimento até depressivo, e ele vai para um lugar, vai ficar sozinho, vai deitar-se debaixo de um zimbro, e chegou a pedir para si a morte. Ele estava extenuado fisicamente. O descanso faz parte do plano de Deus para as nossas vidas. Esse é o ritmo de Deus: trabalho, descanso, trabalho, descanso. E também estava esgotado, né, não só fisicamente, mas também na mente. E nós vemos quando o anjo lhe aparece, a providência foi dada o seguinte: foi providenciado para ele pães cozidos em brasa e água. E quando ele acordou, falou: agora você se alimente, porque você tem um longo caminho pela frente. Você tem muito pela frente. E a pessoa, então, quando está assim, depressiva, esse sentimento de solidão, ela acha que é o final. E muitos estão aí assustados, né? E é preciso ter um cuidado com o corpo, com a mente. E nós sabemos que Deus tratou com Elias de uma forma maravilhosa, permitindo que ele falasse, que ele expusesse toda a sua situação. E esses são os motivos, né? Às vezes por causa da posição de liderança. Nós vemos Moisés, que sobe ao monte, fica lá aquele tempo todo, né? Quando ele chega, o próprio irmão dele havia permitido o povo fazer um bezerro de ouro. O líder, às vezes, nem sempre pode compartilhar tudo com todos, porque as pessoas, às vezes, não estão ainda maduras para determinadas situações. Isso traz um sentimento de solidão. Também por causa de uma atitude crítica e negativa para conosco mesmos. A pessoa vai desenvolvendo isso e se torna muito severa para consigo mesmo. Então se culpa. E quantos são tomados? Existe uma culpa real, mas existe muita culpa fictícia, né? E as pessoas se comparam e sofrem com esse sentimento. Mas também existe um fator espiritual. O salmo que nós lemos, o salmista diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. É um sentimento que hoje as pessoas se referem, às vezes com forma psicossomática. Mas às vezes o pecado é uma coisa muito profunda. Às vezes a pessoa vai fazer sonoterapia, toma remédios e não consegue atingir aquele lugar exato, que ali tem um problema que precisa realmente ser solucionado. E muitos crentes não se deram conta ainda da importância de fazer uma verdadeira confissão, como Davi fez no Salmo 51, como na parábola do filho pródigo. O filho pródigo faz uma confissão autêntica do seu pecado, e isso pode restaurar, trazer a comunhão, e também por causa de um entendimento às vezes errado da natureza de Deus. Nós vemos no Salmo 103 que entre as bênçãos diz: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, e fala que Deus é misericordioso e assaz benigno, a sua ira não permanece para sempre, como um pai se compadece de um filho. Então nós encontramos em Deus, e é em Deus que nós realmente sentimos que nós podemos caminhar e nos livrar dessa sombra da solidão, principalmente. Porque quando Jesus disse: vocês todos vão me abandonar, vocês todos vão me deixar, mas eu não estou só. E por que eu não estou só? Eu não estou só porque o Pai está comigo. Então muitas pessoas nessa crise ficam falando: se eu pudesse estar com alguém. É claro que nós gostamos de estar com alguém, né? Isso mudou o nosso ritmo de visitas, de atendimento e todas as nossas rotinas. E é claro que isso é importante, mas nós precisamos priorizar essa comunhão com Deus, porque jamais nós andaremos a sós, se temos essa comunhão com Deus. E felizmente não estamos assim no isolamento tão severo. Haja visto esse privilégio que Deus nos concede. Isso é uma graça muito grande. Os doentes não podem participar disso. Nós vimos nosso irmão Plínio quando íamos visitar, e o seu sentimento era esse, que ele já não podia caminhar, já não podia se congregar. O prisioneiro não pode participar. Muitos que estão em países muçulmanos, onde escutam os sons dos minaretes,
e sabe que ali não há irmãos para se congregar em determinadas regiões. Muitos só dão valor quando perdem, e outros nem se importam porque nunca foi importante para eles essa comunhão. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus e precisa-se dessa valorização. O salmista, ele dizia, o pardal encontrou casa, andorinha para ninho, eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos. Era alguma coisa que fazia bem a ele. A solidão, meus irmãos, é muitas vezes a nossa permissão de vivermos somente o emocional e não o nosso intelecto. De deixar que o nosso intelecto possa nos guiar à palavra de Deus. Mas nós somos levados muito pela emoção, e a emoção oscila. Há dias que nós estamos bem, estamos melhor, outros dias não, como as próprias estações que variam. Então, por que nós temos esse problema? Por causa dessas experiências que eu estou falando, mas que são conhecidas. Estou apenas rememorando. E é possível mesmo que se essa igreja estivesse cheia, em condições normais, muitas pessoas ainda poderiam sentir-se sós. Quando somos mal interpretados por pessoas que nós precisamos da aceitação. Às vezes que as pessoas que nós mais queremos ajudar, parece que são as pessoas que nós menos podemos ajudar. Frustração no trabalho, nos relacionamentos, a fraqueza do corpo, da mente, e o sofrimento físico e emocional, o estresse, como Elias. Eu não sou melhor que meus pais, pediu para si a morte. Mas principalmente por causa dos pecados não confessados, que estão naquela camada tão interior do nosso ser. Jesus teve problema de solidão? Bem, Jesus experimentou a solidão? Tudo que nós experimentamos, Jesus experimentou. Claro que sem essa questão da pecaminosidade. Nós encontramos o seguinte texto: por isso mesmo, convinha que todas as coisas se tornassem semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não lá no passado, mas nesse momento, ele pode socorrer a todos que são tentados. E ele sabe, porque em tudo ele foi tentado. Ele não caiu em tentação, mas foi tentado. E ele não era simplesmente um ofício, uma profissão como de um sacerdote, mas ele tinha a questão experimental e ele mesmo foi o sacerdote e o sacrifício. E ele faz propiciação pelos nossos pecados. Nós não cremos um Jesus inflexível ou impassível que não possa se compadecer de nós. Por isso nós precisamos orar. E ele enfrentou os problemas mais dolorosos da vida. Uma das coisas que Jesus enfrentou foi o problema do mal entendido na própria família. Na própria família. Nós vemos que houve uma ocasião em que a sua própria família veio buscá-lo porque achou que ele estava fora de si. Achava que ele... E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. No próprio seio familiar, ele teve essa posição de ficar sozinhos. Os parentes achavam que ele estivesse fora de si. Também os seus próprios irmãos não criam nele. Passaram a crer depois da ressurreição. Nós inferimos isso, que depois da ressurreição seus irmãos passaram a crer nele. Rejeitado na sua própria cidade. As cidades não eram como as nossas hoje, que nós somos mais um na multidão. Geralmente eram cidades pequenas. Eu mesmo, quando vim de uma outra cidade para cá, era uma cidade menor,
E nós éramos conhecidos, participávamos de tudo. Quando chegamos na cidade maior, é natural que nós sejamos praticamente quase que um número na cidade, principalmente quando estamos chegando. Não é? E Jesus, na sua cidade, que ele poderia ser notado, ser apreciado, ele disse o seguinte, e disse com clareza para que eles entendessem: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas Elias foi enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Não era do povo de Deus. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, outro estrangeiro, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando por entre eles, se retirou. Então, no seio familiar, na pequena cidade de Nazaré, ele foi rejeitado, foi expulso e também foi traído por um amigo. As pessoas dizem que nós temos que cuidar dos nossos amigos, porque dos inimigos nós já sabemos o posicionamento deles. E Jesus, isso é profético, disse: se fosse o inimigo que me perseguisse, mas és tu, homem meu igual, aquele que comia comigo no meu prato. Judas recebeu toda a deferência, toda a atenção possível, inclusive um cargo de confiança. Entretanto, ele vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Era o preço que se pagava, que se estipulava por um escravo. Também, o momento que ele sentiu muito sozinho Jesus na sua vida, é registrado pelo evangelista Lucas, diz o seguinte: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. É interessante que as pessoas às vezes falam: ora por mim. Mas algumas ocasiões na vida nós não pedimos para as pessoas orar por nós, nós pedimos para as pessoas orar conosco. E é muito raro alguém que nós tenhamos plena confiança para um momento delicado da nossa existência para orar juntos. Há pessoas que se intrometem e querem retirar dos outros, querem saber tudo, os motivos, porque isso eu acho uma coisa terrível. Nós oramos assim, respeitando as pessoas e os seus problemas íntimos, mas há algumas ocasiões, e já aconteceu, talvez com vocês e mesmo comigo, que uma pessoa fala: eu preciso de orar junto sobre determinado problema. E é importante isso. E Jesus, sendo Jesus, ele precisou da presença daqueles 3 que ele contava mais com eles. Mas por incrível que pareça, eles estavam dormindo. Eles não estavam naquele ponto de entender aquele momento, tanto que Jesus falou: bom, mais tarde o inimigo já está provando, agora já passou, agora não há necessidade mais. Né? As coisas têm um momento propício, uma hora certa para nós executarmos. Então, quando ele foi preso pelos homens ímpios, depois disso, todos o abandonaram, exceto alguém que seguia de longe. Às vezes nós falamos sermões sobre o apóstolo São Pedro, falamos que ele negou, que ele teve seu momento de fraqueza, e a Bíblia é um livro que não esconde nada, mostra realmente as fraquezas do ser humano, mas Pedro ainda seguia de longe, ele mantinha um interesse, ele ainda tinha alguma coisa de positivo. Ele não fugiu completamente daquela situação. Mas o momento mais solitário da vida de Jesus é quando na cruz do Calvário ele disse: Deus meu, por que me desamparaste?
Muitos já observaram isso, que Jesus sempre se referia ao Pai. Mas nesse momento ele chama de Deus, meu Deus, meu Deus. Por quê? Esse porquê é quase que incompreensível. Como que essa união do Filho com o Pai, nesse momento, ela se rompe? Por quê? Porque ele era o nosso representante. Os nossos pecados estavam sobre ele. Muitas pessoas ainda não entenderam o Evangelho nos tempos que nós estamos vivendo. Que nós entregamos a ele os nossos pecados e ele nos entregou a sua justiça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós. Esse foi talvez o momento de maior solidão. Mas a história de Jesus era a história de um homem de dores e que sabia o que era padecer. Agora, foi Jesus realmente abandonado? É uma pergunta que as pessoas fazem, né? Sim, por esse motivo que nós acabamos de dizer, porque ele tomou sobre si a nossa culpa, levou sobre si os nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele sentiu esse abandono de Deus, os amigos, e morreu para nos redimir. Então, o clamor de Jesus revela esse sentimento, essa certeza. Ele sofreu a ira de Deus, ele suportou a ira de Deus em nosso lugar. E agora, diante desse fato, das diferentes causas que nós conhecemos, que não precisa ser um pregador para falar sobre isso, a não ser sobre a questão de pecados, essas coisas, porque muitos têm esse conhecimento, há muitas palestras sobre isso, mas é a Escritura que nos leva realmente ao âmago da questão. Se Jesus morreu, sentiu a solidão por nós, ele foi tentado e ele faz propiciação pelos nossos pecados, como que nós agora podemos enfrentar essa situação? Que digo de passagem, não é por causa dessa pandemia que nós estamos cansados de falar sobre isso, por causa desse isolamento, que muitos não estão respeitando, não se trata de... É que o ser humano realmente enfrenta na sua existência momentos assim. Jesus enfrentou, Elias, João Batista e todos os homens tiveram esses momentos, mas eles foram fortalecidos, eles encontraram realmente a maneira de vencer. Jesus disse, eu venci, e vós também vencereis. E vocês, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. A nossa paz é na pessoa de Jesus. Ninguém está imune a esse problema. É algo que nós temos que tratar. E como vamos tratar? Primeiro, clamar a Deus em tempos de necessidades. Jesus clamou, o salmista clamava, ele erguia a sua voz. Muitas pessoas oram como um papagaio. Uma rotina, repete, mas chega um tempo em que nós aprendemos a orar, e a orar de verdade. E o exemplo que Jesus nos dá a seguir, clamar a Deus em tempo de necessidade. É a vontade de Deus que nós, membros de sua família, habitemos juntos. Que haja cuidado mútuo, generosidade. Hoje nós chegamos lá, à tarde, para o ofício de consolação, e já vimos nossa irmã Maria da Paz, abatida, magra, mas ela veio ao nosso encontro e não só o meu encontro, mas de outras pessoas conosco estavam ali. E como ela sentiu essa impressão de comunhão, e que ali nós estávamos, mas muito mais que isso. Nós não usamos essa oportunidade de ofício só para pregar o Evangelho, mas também para trazer consolação à família, para falar das promessas. E foi realmente um momento em que nós cantamos, porque Ele vive. Nós oramos, lemos a palavra de Deus. Isso é imprescindível, clamor na vida do cristão em todos os momentos, tempos de necessidade, para que alcancemos alegria espiritual e desenvolver uma atitude mental positiva. Nesse mundo há muitas coisas que nos levam a ser negativistas,
Paulo diz o que devemos pensar, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se algum louvor existe. Tem que haver um reprocessamento. O crente ele tem que mudar a sua mente. Eu sei que isso é difícil, mas é possível. Aceitar a humanidade dos outros. Quantas vezes nessa balança, né, nós pesamos demasiadamente o maltrato e não exercitamos esse espírito de perdão. Jesus contou a parábola do servo a quem foi perdoada uma dívida imensa, uma dívida que ele não teria condições de pagar. E ele encontra um conservo que também lhe devia uma quantia ínfima, mas ele fez questão de cobrar. Lançou aquela pessoa na prisão, mas quando o senhor daquele servo soube, ele mandou que ele fosse castigado. Ali estavam os verdugos. Os verdugos são esses carrascos que perseguem o ser humano que não é capaz de perdoar. Um coração duro. E por isso também, muitas vezes, vive no isolamento. A questão do repouso e hábitos saudáveis nos ajudarão muito nesta luta. Eu trabalhei um tempo com um capelão de hospital. Eu vivia muito na sala dos médicos, eu vivia a maior parte ali. E muitos cirurgiões ali, havia muitas cirurgias delicadas, pessoas que eram baleadas, acidentes agrícolas. E eles diziam, vamos descansar enquanto um pouquinho. Então, o tempinho que eles tinham, eles descansavam porque, de repente, eles entravam numa situação difícil, trabalho muito difícil de cirurgia. Casos de reoperação, casos delicados. E nós precisamos também descansar. Não é só o repouso físico, o repouso espiritual, recuperarmos as nossas energias. Também definir qual é a razão da nossa vida. Né? Confessar os nossos pecados. O salmista dizia, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Nós estamos vendo que as pessoas estão perdendo a espontaneidade, a voluntariedade. Muitos crentes já perderam a alegria da salvação. Então, temos que definir qual é o propósito. O propósito da nossa vida é, na verdade, dar que receber. Melhor dar que Jesus disse, eu vim para servir do que ser servido. E ele foi fortalecido, porque ele possuía uma meta na sua existência. Diz o texto, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O que é ignomínia? Ignomínia é a vergonha. A coisa mais vergonhosa que o ser humano fez, nunca houve nada nos anais da história, foi a maneira como eles agiram para com Jesus, o justo, Filho de Deus. A vergonha que ele passou. Entretanto, ele desprezou tudo isso por causa da alegria que lhe estava proposta. Desprezou a cruz. Isso é um padrão para nós, diz a Bíblia. Então vocês olhem firmemente para Jesus. Se vocês olharem para mim, olharem para outro, naturalmente dificuldades virão. Mas o autor da carta aos Hebreus, carta que exalta a pessoa de Cristo, diz, olhe firmemente para ele. Porque há uma recompensa, há uma bênção. Então, viver fortalecido e produtivamente, e convidar Jesus Cristo para ser seu Salvador. Se você confia nele, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. E não se desesperar quando chegar esses momentos, que são inexoráveis, que chegam para todo ser humano. A doença, a perda de um familiar, é claro que nós devemos lutar contra tudo. Devemos lutar para termos boa saúde, saúde física, mental, mas um dia chega o problema na vida de cada um. Então nós temos recursos. Jesus disse, não vos deixarei, jamais te abandonarei.
E principalmente no momento de solidão, que não é uma coisa, a pessoa pensa que é só a sua dor. Não, há muitas pessoas solitárias. Já falei de pessoas que em festas assim, ficam sozinhas, tomam refeições sozinhas, assistem televisão sozinhas. Mas também pessoas que, mesmo estando num aglomerado, que hoje não se pode fazer, estão sozinhas. Talvez seja por isso que as pessoas querem se aglomerar tanto hoje. Mas a verdade é que, para enfrentarmos os problemas existenciais, é a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão com o próximo, e pensar que Jesus disse: vocês todos vão me abandonar. Eles faziam promessas e tal. Ele falou: vocês todos. Um pouco vocês me vereis, um pouco já não vão me ver, depois vão me ver novamente, mas vai chegar a hora que todos vão se dispersar. E vocês vão me deixar sozinho. Mas, para surpresa de todos, mas eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam se sentindo sozinhos, porque eles depositaram toda a esperança na pessoa de Jesus. Então, quando estavam chegando no lugar onde deveriam permanecer, na aldeia de Emaús, um deles disse: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Eles sentiram que não poderiam ficar sem Jesus. Por quê? Porque eles pertenciam a Jesus. Porque as palavras que Jesus tinha dito ao longo daquele percurso, e também em outras ocasiões, eram palavras de vida. Essa palavra na vida do crente é que o distingue. Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida eterna. A pessoa que experimentou realmente a doçura da palavra de Deus, a comunhão com Cristo, quando chega esse momento, pode orar como aquele discípulo: Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Vocês me deixarão só, mas eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Meus irmãos, que Deus possa fazer com que a sua palavra permaneça em nós, que tenhamos sempre essa consciência da presença de Cristo na nossa vida.